Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, passando para fazermos o nosso devocional diário. Eu convido vocês, amados, diletos irmãos, a refletirmos na palavra de Deus e depois fazermos uma breve oração ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ama e que quer o nosso bem. Livro de Atos do Apóstolo, capítulo 12, verso 5, traz-nos uma reflexão acerca do apóstolo Pedro, onde Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Nós conhecemos, amados irmãos, a história de Pedro, que após o batismo com o Espírito Santo, ele se tornou um grande pregador. Milagres começou a ser manifestado na vida das pessoas através do poder que estava sobre a vida de Pedro. A palavra de Deus nos informa que a sombra de Pedro tinha a unção que curava as pessoas enfermas. E alguns sacerdotes se levantaram para perseguir e decidiram, então, queria acabar com os discípulos de Jesus. Mataram a Tiago, irmão de Jesus, decapitado. E quando isso ocorreu, a autoridade que mandou executar a Tiago, ele percebeu que isso agradara aos judeus. Então ele tomou Pedro também e mandou colocar na prisão para no outro dia executar a Pedro, para matar literalmente a Pedro. Só que essa autoridade não sabia que existia uma igreja que orava, uma igreja que clamava, uma igreja que entrava na presença de Deus, buscando a autoridade de Deus. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja, em vez de fugir com medo da autoridade daquela época, a igreja se reúne e faz uma grande corrente de oração, de intercessão a Deus pela vida de Pedro. Em Atos 12, nos lembra a história de crise na igreja primitiva. O apóstolo Tiago havia sido morto pelo rei Herodes. Herodes, então, decide que mataria Pedro também. Pedro foi preso e claramente seria executado no próximo dia. Então, o que a igreja faz? A igreja ora por ele. Mas eles não somente oram, mas eles fazem um clamor. Mas eles não oram de qualquer forma. Eles clamam com paixão a Deus. Lemos que a igreja orava intensamente a Deus por ele. A oração intensa é aquela oração que as pessoas se prostram diante de Deus, ele vai se despindo de todo a sua capacidade humana e entra na dimensão do Espírito de Deus. E a igreja orava intensamente pelo Pedro. Você já orou? Já fez a sua oração hoje? Você orou por um ente querido? Você orou por uma pessoa que está enferma? Você orou pelo seu casamento?
Você orou pelo seu marido que saiu para trabalhar e não sabe se ele vai retornar. A expressão orava intensamente também pode ser entendida como uma oração fervorosa. A oração que derrama sua alma na presença de Deus em busca de algo precioso. Alguma vez você já deixou cair algo que estava próximo de você? Algo que pudesse te ferir? Então fez de tudo para alcançar esse objeto antes dela tocar o seu corpo e te ferir. As pessoas estavam na iminência de perder a Pedro. E essas pessoas decidem que não iria abrir mão da vida de Pedro, não iria abandonar a Pedro, mas estaria orando por ele. A igreja não podia fazer outra coisa a não ser orar. Quando chega o momento, amados, que a medicina diz não há mais solução. Quando chega o momento que a medicina diz teremos que desligar o aparelho. Quando chega o momento em que o seu marido diz, olha, eu vou pedir o divórcio. Quando chega o momento em que sua esposa diz, estou indo embora. Qual é a atitude que você faz? Seria certo você orar? Isso que você deveria fazer. Não era uma oração qualquer que as pessoas faziam por Pedro. Era a oração que a igreja fazia. Era assim que a igreja primitiva orava. Não era uma oração comum qualquer, como uma oração do tipo que as pessoas hoje oram 5 minutos e já não suportam mais permanecer em oração. A oração que fizeram por Pedro é que a igreja pedia que o Senhor tomasse a afronta que a igreja estava tomando como se fosse uma afronta contra o próprio Senhor. A igreja orava pedindo ajuda de Deus a favor de Pedro. Esta oração era uma oração tipo da qual as portas dos céus teriam que se abrir, pois era semelhante a uma tempestade nos portões dos céus. Essa oração, ela subia como corrente elétrica até a presença de Deus. Eles não estavam retrocedendo. E sabe o que aconteceu, amado? A oração foi atendida quando uma mulher do povo gentil suplicou a Jesus para curar sua filha, que estava possessa por um demônio. Jesus lhe disse, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo ao cachorrinho. Em Mateus 15, verso 26. Ela poderia ter desistido, mas em vez disso, ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Versículo 27 do capítulo 15 de Mateus. Agora nós vemos, amado, que esta mulher, ela diz, sim, Senhor, eu sei que os cachorrinhos comem a migalha que cai da mesa do seu Senhor, mas eu sei também que o Senhor não abandona os seus cachorrinhos. Agora a igreja orava, não pedindo favor a favor de um cachorrinho, mas a favor do apóstolo de Jesus. Jesus não estava abandonando ele. Jesus também não estava testando a Pedro, mas provavelmente a fé da própria igreja. Ele sabia que a fé de Pedro era grande, pois
Ele havia conhecido o coração de Pedro depois que Pedro se converteu. E agora Deus responde à oração da igreja devido à sua persistência. Agora nós vemos que Deus envia um anjo para libertar a Pedro. Algumas vezes, quando a resposta para nossas orações não vem logo, presumimos que Deus está dizendo não. Mas muitas vezes Deus está esperando que nós venhamos persistir em oração. Quando Deus permanece em silêncio, então é hora de orar mais intensamente. Talvez, mas pode ser que Ele queira que a nossa oração continue com mais persistência, amado. Esse é o tipo de oração que penetra no coração de Deus. A oração da qual colocamos toda a nossa alma, buscando ao Deus com todo o desejo da nossa alma. É aquela oração agonizante. É a oração que Jesus fez no Monte das Oliveiras, quando o seu rosto resplandece, o seu suor se torna em sangue. Ele derramou a sua alma no altar de Deus. Muitas de nossas orações não têm poder porque colocamos pouco o nosso coração nele. Achamos que Deus nos abandonou e desistimos de orar. Alguns cristãos, inclusive, começam a correr atrás de profetas, começa pedir para profeta que revele sua vida. Irmãos amados, a oração partindo de uma alma constrita e quebrantada, essa é a oração que agrada a Deus. Pense nisso, amados. Vamos orar, vamos buscar a face do Deus Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, Pai amado, eis-me aqui, neste momento solene de oração. Eu quero, Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Eu agradeço, Senhor, por esse momento de reflexão, por essas palavras que Tu colocaste em meu coração, em minha alma. Eu te agradeço, ó Deus, pelo fôlego de vida, por mais um despertar, por mais um amanhecer. Eu te agradeço, Senhor, pela saúde perfeita, pelo pão cotidiano, pelo alimento sacro que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Eu te agradeço, Senhor, pelo meu salário, por ter um emprego digno, onde eu possa tirar, Senhor, suprimento para a minha família. Eu te agradeço, Senhor, por ter uma família, por ter uma esposa, por ter filhas, netas. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus amigos, por todas aquelas pessoas que diretamente se relacionam comigo, Pai. Eu te agradeço, ó Deus, por ter me chamado das trevas para me tornar filho do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo sacrifício expiatório na cruz do Calvário do Teu Filho amado. E neste momento de gratidão, a minha alma se volta a Ti, ó Deus, em clamor e súplica, em favor, Senhor, da minha comunidade, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus parentescos, Pai. Eu oro, meu Deus, por cada lar, por cada família, por pessoas, Senhor, que estão passando por um deserto espiritual, por pessoas que estão passando pelo vale do sofrimento, por uma angústia profunda em sua alma. Pessoas, ó Deus, que têm ansiedade, que têm angústia, que têm aflição, que têm depressão, Pai.
pessoas que têm fobia, que têm síndrome de pânico, Deus. Eu oro por cada um, Pai. Pessoas, Senhor, que são dependentes químico, pessoas, Senhor, que são viciados, que são alcoólatras, que são viciados em tabagismo, Pai. Pessoas que são viciadas até mesmo em sexo. Eu oro por essas pessoas, pedindo a Tua misericórdia, a Tua compaixão divina, Pai. Eu oro, Senhor, pela família, pelo projeto família, pela família, Senhor, que estão passando muitas vezes por grandes lutas e aflições. O pai que muitas vezes não conversa com o filho que se tornou rebelde contra seus pais, a esposa que não tem mais diálogo com seu marido, o marido que tem se aventurado em busca de um relacionamento muitas vezes fora do seu casamento, um relacionamento extraconjugal. Eu oro, Senhor, pedindo que este mal seja desfeito. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que são vítimas de obra de bruxaria, de macumbaria. Pessoas, ó Deus, que estão ali, Senhor, muitas vezes com o seu nome, muitas vezes sendo colocado em sacrifício, em despacho, muitas vezes, Senhor, na mata virgem, ou mesmo sobre a corrente das águas. Nomes de pessoas que estão sendo colocados, Senhor, muitas vezes junto com terra de cemitério, para destruir vida, para destruir casamento, Pai. Eu oro por estas pessoas, repreendendo o mal, desfazendo toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda obra de magia negra, Pai. Eu oro, meu Deus, por este imenso Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste, pedindo que tua mão protetora, Pai, esteja estendida sobre o Brasil. Guarda esta pátria amada, Pai, como a menina dos teus olhos, para que esta pátria venha prosperar, para que ela seja um país potente, grandioso, Pai, que se torne um país do primeiro mundo. É isso que eu te peço, Pai. Guarda os governantes desta pátria, as autoridades constituídas, as autoridades civil, militar, eclesiástica, Pai. Eu oro, Pai, por cada membro de cada grupo de oração, onde esta oração será postado, Pai. Que vida seja restaurado, que casamento seja restaurado, que família seja restaurado, que saúde seja restaurado, que a prosperidade venha sobre a vida desse meu irmão, desta minha irmã, para que ele seja próspero, assim como é próspera a sua alma. É isso que eu te peço, Pai, e te glorifico em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.